Dando seguimento à nossa visita na Agrotecnoleite, aqui na Complen, em Morrinhos, agora nós estamos com o Thiago. Prazer, Thiago. Prazer, Daniel. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Thiago. O Thiago é gerente do laticínio Complete, não é isso? Isso mesmo, Daniel. Eu atualmente sou o gestor da área, na área de produção, e estou aqui para a gente falar um pouquinho dessa área que eu tenho tanto apreço, desse universo do leite que é tão interessante, falar um pouquinho mais sobre as pessoas, desmistificar alguns assuntos. Isso é interessante. Já começando então, Thiago, eu já vou direto num dos pontos, um dos mitos maiores que a gente tem aí. A questão do códigozinho que tem ali na caixinha do leite UHT. Todo mundo fala né, que aquele código tá ali porque foi a quantidade de vezes que a caixa voltou, né, para a indústria e foi para o mercado. Vamos lá, fala isso sobre isso para a gente. Bom, Luciana, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, estar falando um pouquinho com vocês. De falar sobre o leite, né? O leite ele é o cerne da Complen. A Complen nasceu, se originou no leite, por sinal tem até no nome, e até hoje é um setor tão importante para a cooperativa. Bom, existe muito mito nessa área de laticínios, muitas pessoas que quase que uma lenda urbana, ninguém sabe de onde se originou e aquilo toma uma proporção gigantesca. Torna-se uma verdade, né? Com certeza. Tem uma máxima que fala que é uma mentira falada várias vezes, ela se torna uma verdade, mas eu discordo desse contexto. Com relação ao leite é o seguinte, no fundo de toda a caixinha de leite, ela existe alguns códigos de demarcação, utilizados na maioria das vezes pelo fabricante de embalagem, que também é uma fábrica. Vamos pensar assim, nós, enquanto fabricante de leite, nós precisamos colocar identificações para rastreio, como fabricação, validade, lote. Essas informações para nós são importantes para saber qual é a origem da matéria-prima, que dia que ela foi processada, quais equipamentos foram passados por ela. E o fabricante, da mesma maneira, ela precisa de ter códigos e maneiras de identificar o dia que ele fabricou a embalagem, qual a tinta que ele utilizou. Se ele colocasse um código muito claro, por exemplo, de fabricação, de validade, isso poderia ser um erro no consumidor lá na frente. Ele pegar e falar assim, olha, mas essa caixa aqui tem 5 datas de validade, uma da tinta, ele não vai conseguir discernir. Então, para isso, o fabricante de embalagem coloca códigos, coloca padrões de impressão, cores, para que ele tenha um rastreio naquele lote produzido e ter assim, a certeza que foi produzido adequadamente, se teve algum tipo de desvio. Então, para isso, normalmente se faz. Pelo que a gente sabe, o fabricante de embalagem, quando ele vai produzir, ele tem uma bobina muito grande, que ele faz várias impressões simultâneas. Depois que esse material está impresso, são feitos cortes nessas bobinas. Então vem o corte número 1, corte número 2, o corte número 3. Para ele controlar até o lote dele. Isso seria um mecanismo de rastreio que ele pode identificar a origem daquela embalagem. E esse controle precisa existir por quê? Porque se a embalagem estiver contaminada, a gente vai contaminar o alimento, né? Então uma indústria de embalagem também tem que ter boas práticas de fabricação, tem que ter todos esses cuidados, né? E o importante, pegando um gancho da sua fala, nós, enquanto fábrica, quando a gente compra uma embalagem de qualquer fornecedor, primeiro ele precisa atender uma série de requisitos para que a gente possa comprar a embalagem dele, ser de grau alimentício, enfim, ter caráter sanitário, enfim, um contexto. E a gente faz teste nessa embalagem para ver se ela está apta para receber o produto. Nós não podemos descobrir depois que o produto já está envasado, que a embalagem não está apta. Nós vamos perder a nossa produção. Então, se a gente identificar um desvio, tendo o código do lote, a gente consegue reter aquele lote e não perder produto, não perder produção, reclamar com o fabricante, isso, e fazer as tratativas sem expor a risco, vamos dizer Thiago, assim. e qual que é a diferença de um leite pasteurizado e de um leite UHT, que é o esterilizado? Excelente pergunta. O leite in natura, ao contrário do que a gente consome, vê no campo, aquela tradicional, lá da época dos nossos avós, que você ia direto no curral e ordenhava e o consumo era ali. Imediato, né? Isso. É muito legal, é cultural, mas existe um risco. Todo leite, quando ele é originado, ele tem uma carga microbiana natural, microbiológica natural do leite.
Todo Não é alimento, tudo, né? todo Todo alimento alimento, cru tem isso. essa Todo carga. alimento Todo Tem alimento uma cru carga. tem, todo lugar tem bactéria, em todos, não existe um local no planeta Terra que não tenha bactéria. Isso, isso. Todo mundo ficar claro, Claro, tem né? bactéria no você, em mim, no chão, no teto, em Isso. todos os lugares, inclusive No ar, leite, né? No inclusive ar. no leite. Isso, com certeza. E são vários grupos, né? Tem as bactérias que são boas, vamos trazer aqui no linguajar mais popular as bactérias do bem, e tem aquelas que são as patogênicas, aquelas capazes de causar doença. Então, dentro da indústria de laticínios, nós temos processos, basicamente processos térmicos. Para quê? Para assegurar que esse alimento vai poder ser consumido sem trazer nenhum tipo de dano para o consumidor. Aquele O aquele leite que a gente ordenha, pega lá na panela, e leva lá pro fogão lá na fazenda e ferve ele. Aquilo é uma espécie de tratamento à Sim. moda antiga, né? Sim, sim. Só para o pessoal ter uma comparação. Hoje, na indústria, faz completamente diferente, né? Isso. A indústria hoje já tem uma tecnologia embarcada muito grande. Na verdade, assim, a pasteurização é um processo térmico, 75 graus por 15 a 20 segundos. Imediatamente o produto é resfriado a temperatura menor ou igual a 4 graus. Essa temperatura, já foram feitos inúmeros estudos, ela é suficiente para matar todas as bactérias capazes de causar doença para o ser humano. E ela elimina 99% da flora manal. Então ainda resta uma carga de 1%. Por isso a validade do leite pasteurizado é em torno de 7, 8 dias, né? Já sobra aquele 1%. E ele Não é precisa bactéria ser, maléfica, mas ela é bactéria lática. e ele ela é capaz de precisa ser deteriorar o alimento. refrigerado também, Isso, né? justamente. Por causa desse 1%. Por causa desse 1% de carga. Quando a gente fala de um leite UHT, um leite ultra pasteurizado, previamente ele também foi pasteurizado. Então existe um processo térmico complementar chamado de ultrapasteurização, onde essa temperatura ela sobe um pouco mais, algo em torno de 142, 145 graus, num período mais curto, 5 segundos. É a esterilização comercial que a gente fala. E aí qual que é o segredo do processo? É a tecnologia embarcada. Desse ponto em diante, o produto passa só para o ambiente estéril, tanto de tubulação quanto de máquina. Todo o processo é controlado de maneira computadorizada para garantir que não haja nenhuma pós-contaminação. Apenas uma bactéria que sobrar, ela deteriora a produção inteira. Não tem como você recuperar. O processo UHT não admite erros. Então você esteriliza o produto e consegue colocar ele dentro da embalagem de uma forma asséptica. Esse é o segredo para que o produto consiga ter uma validade de 4 meses, 5 meses. Como a gente, vamos desmistificar, o que seria essa questão estéril asséptica? Porque as pessoas, a gente vive a indústria, mas quem não conhece a indústria, o que são esses processos? Sim. Eu vou trazer isso num contexto de limpeza, fica um pouco mais fácil de entender. Por exemplo, quando a gente vai falar numa indústria de alimento, a gente fala de higienização. A higienização ela é composta por 2 etapas. A primeira etapa é a parte de limpeza, remoção de sujidade propriamente dita. Nós vamos deixar a superfície limpa. Depois vai entrar uma parte chamada de esterilização ou sanificação. Se for de superfície de piso, parede, ela pode ser uma sanitização química. Se for uma questão de equipamento, normalmente se utiliza processo térmico. Então eu tenho uma superfície limpa, eu vou submeter ela a uma temperatura elevada e aí eu esterilizo, eu vou matar todas as bactérias que estão presentes naquele meio e tornar aquela superfície, aquele equipamento seguro para o processamento do leite. Na esterilização mata-se todas as bactérias. Sim, elimina-se 100%. Então, se aí, 100%. no caso, o processamento do leite, o UHT, é tudo em uma área assim. Tudo uma área tudo uma área asséptica. Inclusive totalmente esterilizada. Com vários pontos de monitoramento, temperatura, controle, barreiras. A máquina ela tem algumas pressões, por exemplo, positivo de ar, para que não entra ar do meio externo. Ela tem ultrafiltração de ar. Então, assim, são todos não é qualquer mecanismos. Pessoa que pode entrar, sim, né? Sim, para que o nosso público entenda, numa fábrica de UHT, e na fábrica de laticínios, no meio geral, tão importante quanto produzir
é essa higienização de estrutura, de equipamento. Para você ter uma ideia, para iniciar uma produção entre a limpeza, sanitização, a higienização, nós gastamos em torno de 5 a 6 horas para a planta estar em condição de começar a produção. Eu costumo dizer que uma indústria é quase que um centro cirúrgico, para que as pessoas entendam o nível de limpeza que tem que ter. E é por isso que não é todo mundo que pode entrar. Eu já peguei algumas discussões ferrenhas com pessoas que não acreditam que dentro de um leite em caixinha não tenha nenhum conservante. Fala assim, gente, é só tecnologia. É um processo de fabricação tão controlado, tão tecnológico, com tantas fases de controle, e aquilo ali é ciência pura. Com certeza. E aí as pessoas acreditam, não, mas aquele leite lá, ele tem alguns conservantes. Até tem gente que fala na internet que tem formol. Agora imagina se não vamos botar formol no leite. Não, com certeza, né? Cai a qualidade dele para a pessoa tomar, né? Então as pessoas... E aí, junta aquele outro mito. Não, porque lá na caixinha tem aquela corzinha daquele negócio lá que volta não sei quantas vezes. Eles recolhem aquilo do supermercado e reprocessam aquilo lá. Falei, gente de Deus, a criação da fábula das pessoas é muito grande. A gente só acredita no que a gente vê. Como as pessoas acham que porque na indústria não tem tanto... Não é uma coisa aberta como você vai no supermercado. Não é uma coisa aberta como você vai numa lanchonete, num restaurante. Por quê? Porque a gente precisa controlar o acesso de quem está ali para evitar que o alimento se contamine, né? Então, por esse motivo também. O exemplo que você trouxe aqui, para mim, eu acho que não teria um exemplo melhor. O ambiente industrial, ele é tão importante quanto o ambiente hospitalar. Não pode haver margens para erro. O acesso é restrito, as pessoas, para adentrar aquele ambiente, tem toda uma preparação, uniformização, higienização de mãos, botas, asepsia, enfim, tem todo um controle. E para desmistificar, Daniel, sobre essa questão de aquelas pessoas que não acreditam, não realmente têm um conservante, eu costumo dar 2 exemplos. O primeiro deles é se fosse realmente um conservante, o segredo do negócio, não seria necessário tanta tecnologia embarcada, um investimento de milhões para ter uma produção segura. Esse é o primeiro ponto. Se ainda assim a pessoa não se encontra convencida, eu faço um segundo desafio. Você adquire um leite UHT de uma marca confiável, indica Complete, que é segura, e você coloca a caixinha. Enquanto ela está íntegra, sem abrir, nós temos uma validade de 120 dias. Eu faço um desafio. Corte a caixinha e deixe ela em cima da sua mesa sem refrigeração para ver se ela vai suportar os 120 dias. Depois de 1, 2 dias, você volta lá ver se o produto manteve a integridade. Esse é o principal desafio. Se ela tivesse esse produto... Não seria necessário, Não seria necessário. Ele, com certeza, ele ia aguentar, né? Não precisava nem estar fazendo, ter, igual você falou, tecnologia. Não precisaria ser conservado em geladeira após aberto. Existe uma recomendação após aberto, consumir no máximo 2 dias. Então, não seria necessário esse tipo de cuidado. Você poderia deixar em cima da mesa, aberto, e, sei lá, 4 meses, voltar aquilo, o leite estaria líquido, normal, homogêneo, e coisa que não acontece. No máximo 24 horas, o produto já se deteriorou e você perdeu o seu produto. Uma outra questão que tem muito mito dentro da pecuária leiteira é aquele famoso leiteiro que buscava leite, passava no corguinho, enchia o tambor de água. Isso já virou mais uma questão folclórica do que realmente né? Sim, os controles para buscar o leite hoje dentro dos fornecedores são muito grandes, não são? Conta um pouquinho mais para a gente entender. Com certeza. Isso aí no passado existia assim, algumas histórias nesse sentido aí. Hoje, as metodologias laboratoriais estão muito avançadas. Então, assim, dentro do laboratório de uma indústria, tem-se condição de pegar qualquer quantidade de água adicionada que não seja do leite. Normalmente existe uma análise chamada de crioscopia que você consegue mensurar se aquele leite ele está íntegro da forma que veio da propriedade ou se ele recebeu algum tipo de adição de água. E não é só isso. Além da questão de água, existe uma série de pesquisas, mais de 20 pesquisas que nós fazemos na recepção para receber esse produto. Então, se ele não estiver dentro da integridade, dentro dos padrões, a indústria nem recebe ele.
Então existe sim uma preocupação. A qualidade, ela precisa ser mantida. Você não consegue recuperar. Uma vez que a qualidade se foi, você não existe meios na indústria para recuperar isso. Mais uma vez, se a matéria-prima for ruim, o produto é acabado ruim. vai ser ruim. Com certeza. E consegue rastrear, inclusive, se algum produtor tem má fé. Ah, sim. Não é isso? Sim, é importante essa fala. Hoje, a nossa coleta de leite ela é 100% granulizada. Então, assim, o caminhão-tanque ele é numerado por compartimento. Quando o caminhoneiro vai na propriedade fazer uma coleta, antes de coletar o leite para o caminhão, ele faz algumas análises de imediato, que é possível detectar se tem condição, e colhe uma amostra de cada produtor. Essa amostra é identificada. Por quê? Quando chegar no laticínio, o laboratório tem condição de fazer uma análise mais apurada. Se teve algum desvio, em qual propriedade que teve e qual foi o nível do desvio. Então, assim, às vezes, o que ele pode acontecer, se ele não tiver um cuidado, ele vai prejudicar esse produtor, não só a produção dele, mas dos outros que estão naquele compartimento. E, infelizmente, às vezes, aquele compartimento é condenado, não pode ser aproveitado. E aí, automaticamente, esse produtor ele acaba sendo retirado, né, como fornecedor, né? Sim, ele acaba sendo penalizado, né? Ele se auto-penaliza, né? Vamos dizer assim, né? Quando existe um tipo de prática E hoje, desse. as pessoas, o leite que é fornecido para vocês é somente de cooperados? Sim, hoje a nossa produção é de cooperados. E aí vocês fazem todo o acompanhamento técnico, com boas práticas agrícolas, nas fazendas? Sim, existe um departamento hoje dentro da cooperativa, é o DAC. Esse departamento ele é dedicado ao apoio ao cooperado. Então, lá dentro ele vai encontrar assistência técnica, orientações, visitas periódicas. Além de tudo, são feitas análises periódicas em laboratórios terceiros, que são credenciados ao Ministério da Agricultura. Então, assim, uma vez mais, certificando a qualidade do leite que é produzido em cada propriedade. E aí o produtor tem sinalização, ele tem assistência técnica para corrigir algum eventual desvio, enfim, para que no final ele consiga entregar à cooperativa uma matéria-prima de boa qualidade. E com certeza o animal desse cooperado consome a ração que vocês produzem com também. Com certeza, né? Uma parte da cadeia já importante, tá né? Já está importante. tudo, né, assim, coligado ali para garantir que a gente tenha, né, um produto acabado o melhor possível. A cooperativa é estruturada para oferecer serviços e oportunidades ao cooperado para que ele possa ter a melhor condição, a melhor produção. Então, assim, o cooperativismo tem isso nas suas raízes, na sua origem, né? Incentivar e impulsionar realmente seus cooperados. E o cooperado também está ali, né? Da agricultura familiar, né? Sim. Todo mundo que está ali na fazenda está com essa pegada familiar, é todo mundo dessa forma, né? Não, com certeza, muito importante. Tiago, além de leite, a gente falou de leite pasteurizado, leite UHT, quais outros produtos que o laticínio de vocês produzem? Ah, sim, nós temos um leque bastante variado de produtos. Nós temos, além de leite UHT, nós temos leite pasteurizado e temos a área de queijos. Queijos mussarela, na versão de barra de 4 quilos, 500 gramas, palito, trança. Também trabalhamos com queijo prato, queijo Minas padrão, queijo parmesão, bebidas lácteas fermentadas, sabor morango, sabor coco, doce de leite, requeijão. Então, assim, nós temos um portfólio bastante diversificado. E aproveitando a oportunidade, nós também temos a nossa qualidade chancelada por eventos e concursos de respeito no estado. Então, nós podemos falar que nós somos uma das marcas mais premiadas do estado de Goiás em termos de qualidade de produto. E vocês vendem só no estado de Goiás esses produtos ou já está no Brasil todo? Hoje, nossa área de atuação é basicamente Goiás e DF. Temos alguns atendimentos também no Mato Grosso e Tocantins, basicamente com leite UHT. E aí, assim, as pessoas têm um mito de que, eu vou usar a fala do nosso amigo Humberto aqui, que acha que vai ali na prateleira do supermercado e acha que aquele produto nasceu ali, né? Eles estão desmistificando isso. Então, vamos pensar, vocês querem criar um produto aqui, eles simplesmente brotam, vocês querem fazer um doce de leite, por exemplo, ele vai brotar lá na prateleira do supermercado. Como é que é para vocês começarem a produzir isso?
Ah, sim, boa pergunta. Na verdade, existe toda uma pesquisa e desenvolvimento do produto. Primeiro, ela precisa ser mercadológica para ver se existe em si uma viabilidade, uma demanda para aquele tipo de produto. Depois nós vamos para o ambiente de fábrica, não necessariamente em termos de escala. A gente faz alguns testes piloto para tentar identificar e atingir o melhor perfil. E este teste, normalmente, ele é norteado pelas leis vigentes. No caso dos produtos lácteos, em sua maioria, eles têm regulamento técnico de identidade e qualidade. No caso do doce de leite. Lá são as regras do que a gente pode usar, quais as quantidades que são permitidas, qual o perfil que a gente precisa ter no produto final, tanto na parte físico-química quanto na parte microbiológica. Em cima de todas essas informações, a gente desenvolve o nosso produto. Primeiro, ele tem que ter o aspecto legal, esse é o primeiro ponto. E segundo, ele tem que atingir o anseio do nosso cliente, seja na parte nutricional e seja na parte de satisfação ao consumir o alimento. Tem que ser prazeroso. Então, é uma coisa que a gente busca e prioriza muito aqui na Complen. Eu penso o seguinte, quando a gente vai naquela prateleira lá de laticínio e vai lá no requeijão, ou vai no doce, isso tem gosto de fazenda, isso tem gosto de infância, né? Nós, de Goiás, normalmente, temos fazendas, a gente tem o pé no rural muito forte, sim, né? Então é a avó que tinha fazenda, ou era aquele tio que você ia visitar, então tem aquele gosto de infância, né? E eu acredito que os produtos da Complen não perdem isso, não é verdade? Ah, sim. Ainda mais que aquele doce de leite que você come com colher, aquilo lá dá um sabor de infância grande demais da conta. Não, muito bom. Os nossos produtos lácteos em si, ele tem sim essa capacidade de trazer memórias, né? Principalmente quem está inserido aqui no meio rural, cooperado, ou que tem família que tem. Então, ele traz memórias de infância. Então, isso é importante, não só na parte nutricional, mas na parte também de satisfação no consumo, boas lembranças. Isso é importante. Tem uma questão que o pessoal fala bastante hoje, um dos mitos assim que as pessoas na internet falam muito. Tal produto é ultraprocessado. Então, assim, a gente está dentro do laticínio, que você pega uma matéria-prima que é leite, sim, e vai transformar ele. Eu acredito que o leite é a matéria-prima que mais sofre transformação e dá vários tipos de produto possível. Que eu falar, viu? Uma matéria-prima mais versátil do que o leite, eu tô para ver ainda, não vi ainda não. Mas essa parte de ultraprocessado, você acha que a qualidade cai tanto assim dentro dessa parte da fabricação dos produtos lácteos? O leite ele é um mundo de oportunidades, né? Não existe limites para que você possa criar produtos da mesma base, né? Do doce ao salgado, do líquido ao sólido. Então existe uma variedade muito grande, uma infinidade de produtos que pode ser feito, né? Tanto no aspecto nutricional, no aspecto de saúde, até de satisfação mesmo. A questão do ultraprocessado, igual eu comentei com relação ao HT, o segredo do processo é tratamento térmico. Então, assim, não existe nada de adicional que você possa fazer. É controlar o tempo e a temperatura, né? Isso, com certeza. E o importante de desmistificar isso. Eu acredito que, assim, cada setor tem a sua importância. E o setor da indústria, ele tem uma importância relevante hoje para a população. Que seja o quê? Produzir alimentos em quantidade segura para a população consumir. Se não fosse as indústrias, eu acredito, estou certo disso, que faltaria alimento para as pessoas. Se acontece algum evento ou se existe uma região que não consegue produzir determinado alimento, por meio da indústria de processos adequados, você consegue escoar essa produção até áreas mais distantes daquele local onde o alimento é produzido. Então, assim, tem sim a sua importância e a sua relevância para a sociedade. A gente vê, por exemplo, né, com tudo que está acontecendo no Sul agora, e já estão falando de desabastecimento por esse motivo, porque sim, várias indústrias também foram afetadas, sim, né? Com certeza. Então, se a indústria parasse, um dia se a gente falasse assim, ok, a indústria é muito ruim, então vamos parar todo mundo. Se a gente ficar um dia parado,
com certeza já vai afetar as pessoas, a população toda, né? Seria um caos, na verdade, seria instalado. Bem da verdade, dentro da pandemia, que a gente teve lockdown, uma das partes essenciais foi a indústria. Que a gente não parou, né? Com certeza. Nós não paramos em momento algum. Com certeza. Foi um dos poucos setores que manteve a sua atividade lá funcionando para suprir a população com alimentos e realmente não deixar faltar. E outro também é a questão da variedade, né? Se você tem um determinado alimento que é produzido numa região ou numa parte do mundo, só aquelas pessoas daquela localidade teriam acesso. Por meio da indústria, é possível que sim, qualquer pessoa no mundo possa ter acesso através da embalagem, do processo seguro, né? Então é possível que seja difundido isso justamente, esses produtos. A indústria depende tanto da natureza que a gente teve que criar a indústria. Por quê? Porque vamos pegar o caso do tomate. Tem a época do ano que é possível se plantar tomate. Sim. Então aí né, o homem chegou à conclusão, nossa, a gente precisa encontrar uma forma de que esse tomate que vai virar molho esteja acessível para todo mundo o ano inteiro. Então foi por isso que a indústria de alimentos foi criada, né? A indústria de alimentos veio em conjunto com a natureza, pensou, porque senão vai faltar molho de tomate para todo mundo. Do mesmo jeito a questão do leite, se a gente não processar o leite, vai faltar leite para as pessoas. Inclusive, pegando um gancho na sua fala, nasceu lá nos primórdios da humanidade, a necessidade de industrialização. Por exemplo, o leite é um alimento amplamente difundido, você encontra relatos históricos de milhares de anos antes de Cristo, já do seu consumo, né? E os antepassados descobriam que, por ser um alimento rico, mas também ele é altamente perecível, então precisava de fazer alguma coisa. E começou a se nascer, por exemplo, a produção dos queijos em si foi também uma maneira de conservar aquele leite que era fresco por um período maior de tempo. A própria produção artesanal de um doce de leite é uma maneira de conservar. Você está retirando umidade, então você está tirando a atividade de água livre e adicionando açúcar, então você consegue ter um período de conservação daquele alimento maior também. Essa questão, né, de um doce artesanal, o artesanal, para as pessoas entenderem, eu vou ali numa panela, vou colocar 10 litros de leite. Eu consigo mexer aqueles 10 litros de leite naquela panela. Sim. Mas se eu colocar 50 litros de leite, provavelmente eu não vou mais conseguir ficar mexendo aquela panela com 50 litros de leite. Aí o que a gente começou a fazer? Vamos fazer um equipamento aqui que ele vai começar, ele consegue mexer aqueles 50 litros de leite, porque nenhuma pessoa com uma força maior vai dar conta de ficar 2 horas mexendo um doce de leite. 3 horas mexendo. Sistema para não derramar, porque assim, então, no fogão, o prazo de você descuidar, ele vai entornar, ele vai derramar, fazer aquela bagunça. No ambiente industrial, além da questão mecanizada, da mexedura, tem dispositivo para evitar esse tipo de derramamento, como a exaustão, um dos processos que são adotados hoje. É a diferença da indústria para o que a gente faz na casa da gente, que eu falo, não, o caseiro é isso aí, é fazer um litro fazer um doce com 10 litros e começar a fazer com 50, essa é a diferença. Isso, e não precisa ser excludente, né? Nós não estamos aqui entrando no mérito, né? Os dois podem ser bons. Exato. Cada um tem a sua aplicação. Você gosta de fazer seu doce na sua casa? Ok, muito bem. Hoje eu tô cansada, eu quero ir ali comer um doce, não sei o quê, vou ali no supermercado, compro, pronto. Bom, é verdade, praticidade, né? Praticidade também faz parte, né? O dia foi cansado, a semana foi corrida, eu não tenho leite para fazer, vou no supermercado e compro queijos, né? Tem gente que gostou do queijo parmesão de vocês, viu? Fez sucesso na feira, na Agrotecnoleite, é verdade. Compra um queijinho para você fazer ali, um queijinho vinho, e assim por diante. Então, uma macarronada, sim. E assim por diante. Hoje a gente consegue, igual você falou, difundir vários produtos mundo afora. Vocês fazem um queijo parmesão ralado também? Não, hoje a gente comercializa apenas a peça inteira ou ele fracionado na forma de cunhas. Entendi. Para facilitar o acesso. Porque existe um mito também que as pessoas ralam esse queijo e colocam um amidozinho ali. Olha, nós não trabalhamos com ele ralado, mas assim, o amido ele é muito fácil de ser identificado, né? E aproveitando assim a oportunidade, existe um mito em cima do amido, né? Amido é ruim. Eu
acredito que não. Minha opinião é que não seja ruim. Ele é um carboidrato, assim como o açúcar, né? Ele está presente hoje na mesa do brasileiro. O arroz é um carboidrato, o pão francês que você consome, a massa da pizza tem amido. Então, assim... O macarrão. Então, eu acredito que o que não pode é não se declarar. Mas uma vez que está no rótulo do produto e o consumidor está comprando consciente que ele tem, sim, inclusive tem um aspecto tecnológico muito importante. Por exemplo, conferir forneabilidade de alguns produtos, conferir estrutura. Então, isso eu acho que é importante. Isso é tecnologia também. É tecnologia. Isso. É ciência, né? Para fazer aquele produto ficar com maior viscosidade, ou com maior aparência e assim por diante. Para a gente meio quase terminar aqui, eu quero te fazer uma última pergunta. Você consome os produtos da Complen, leva para sua casa, para sua família consumir também? Eu sou um entusiasta da área, né? Eu faço na profissão e amo a minha profissão. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Leite derivados é minha paixão. Eu faço porque eu gosto. Faço questão de fazer isso não só para mim, mas também para minha família. Então, eu costumo falar com os nossos colaboradores. Nós temos que produzir com segurança, produtos bons, porque a nossa família vai consumir, o seu filho, a sua esposa, seu parente. Então a gente trabalha nesse sentido, né? A nossa curiosidade hoje com os mitos dos laticínios foi tão grande que a gente nem perguntou direito. Tiago, qual é a sua profissão? A minha formação, eu sou técnico em laticínios e administrador de empresas. E aí, assim, você parar para pensar que a pessoa que é técnica assim, sabe todos os segredos de tudo que acontece dentro da indústria de laticínio. Então, nada mais capacitado para falar sobre tal assunto. Também, assim, por que eu te fiz essa pergunta? Porque se tudo que as pessoas falam fossem verdade, você não estaria consumindo o que você produz e nem levando para sua família. Sim, com certeza, então... com certeza. Eu acho que isso aí é um princípio básico, né? Se você consome na sua família, é seguro, é importante. Você não levaria uma coisa que fizesse mal, né, para você e para sua família. Com certeza, né? E também da equipe, né? Na equipe da fábrica, todos os nossos colaboradores, sem exceção, são entusiastas na parte do leite. Pode ser que tenha preferência de um ou outro produto, mas dificilmente você acha alguém que não gosta nada de leite. Todos sim têm a sua preferência, aquele produto que é o queridinho, vamos dizer assim. Né? A bem da verdade, quem não consome leite hoje é só quem tem algum problema, né? Infelizmente, acontece. Não, assim, agora, assim, já que a gente... Eu vou aproveitar que a gente está aqui, eu vou fazer mais uma pergunta, porque agora me deu essa curiosidade. A gente tá vendo aí, né, que tá surgindo um leite tipo A2. É isso mesmo, A2, não é uma coisa assim? Sim. Uhum. Sabe falar um pouquinho? Falar pra gente qual que é essa diferença? Porque já me falaram que esse leite não tem lactose. E eu virei e falei assim, gente, esse leite tem lactose? Sim, não é assim do jeito que vocês estão pensando. Então... sim. Olha, ele tem lactose, sim, mas assim, eu não consigo hoje explicar de uma forma clara, técnica, essa diferença. Essa eu vou ficar devendo para um segundo momento. Mas ele tem lactose. Ele tem lactose. Uma pessoa que tem, por exemplo, intolerância à lactose, ela não pode consumir esse leite, né? Isso, ele precisa comprar um leite especial, um leite não necessariamente zero, mas ele precisa ter algum nível de ser sem lactose. Isso, sem lactose, tem uma hidrólise. Tá. Então eu estava certo, porque eu falei assim, esse leite, ele é diferente, mas de onde eu sei, ele tem lactose. E assim, aproveitando, não sei se já foi mencionado em outros momentos, a lactose nada mais é do que o açúcar natural do leite. Um açúcar. Isso, ele é natural e todo mamífero tem a capacidade de digerir esse açúcar. Hoje, a menor molécula que existe de um açúcar seria um monossacarídeo, seria uma glicose. A lactose ela é composta de uma glicose e uma galactose. O que acontece? Todo mamífero, ao longo do trato digestivo, ele produz uma enzima chamada lactase que faz essa quebra de uma molécula dupla em molécula simples. Quem nunca ouviu falar aquela frase, fulano precisou tomar glicose na veia? Então é um açúcar diretamente metabolizado. A lactose não, ela precisa ser quebrada. Algumas pessoas perdem essa capacidade dessa produção. E aí quando ela consome, as bactérias do trato intestinal usam esse açúcar para a produção de gás, então pode gerar um desconforto, pode dar uma dor de barriga. Então esse é um efeito colateral. Se você compra um leite já hidrolisado na indústria, isso não vai ter, esse problema não vai acontecer. Que aí volta aquela vontade de comer o doce
já Isso. hidrolisado. Isso, com certeza, com certeza. Thiago, muito obrigada aí, né, pelo convite, por você aceitar o nosso convite de participar aqui do nosso podcast, por vocês abrirem a feira aqui para nos receber, né? Foi muito bom. E nós estamos aí, né, abertos aí, sempre que vocês quiserem também trazer mais assuntos aqui, contar as novidades. Thiago, obrigado. Mais uma parceria. O pessoal não sabe, mas nós já somos parceiros já de longa data, de vários treinamentos. Mais uma vez, obrigado. Tá? Estamos Tá à bom. disposição aí para qualquer divulgação que vocês queiram ter. Agora que nós estamos com esse portal aí, esse mais um canal de comunicação. E vamos fazer lá no nosso estúdio depois. Quem sabe Fazer, uma hora. conversar outros assuntos. Ou então vou fazer Com certeza. o mesmo convite que a gente fez pro Staton aqui, abrir às vezes seu laticínio lá, sua fábrica, pra gente gravar um pouquinho ali para as pessoas começarem a entender um pouco Entender o que o é o processo. processo de um laticínio. Não, muito bom. Agradeço em nome da cooperativa pelo convite, essa oportunidade de falar um pouco mais da Complém, da área de laticínio, e de desmistificar um pouquinho alguns mitos para a população, para que todos entendam a segurança e a importância do consumo de lácteos. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado, curtam o nosso canal, compartilhem aí, marquem o sininho para vocês receberem. Lembrando que toda sexta-feira nós temos episódios novos no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.